Boa noite, irmãos. O nosso tema, só repetindo, acho que há algum tempo eu não volto a dizer aos irmãos que o nosso tema tem sido crescendo no entendimento das parábolas de Cristo. Então, o alvo dos nossos estudos, as parábolas no Evangelho de Mateus, nós estamos hoje praticamente encerrando o capítulo 12. Volto a dizer, não na sua totalidade, em razão de estarmos estudando apenas as parábolas e não o texto versículo a versículo. Mateus capítulo 12, nós vamos ler do versículo 43 ao 45 e vamos verificar aqui outra parábola que Jesus profere. Eu gostaria de, antes de lermos o texto, fazer uma pergunta, uma ilustração em forma de pergunta. Quantos dos irmãos já não viram, né? Quantos de nós nunca assistiu, né? Um programa de televisão, ou certos programas de televisão, que eles prometem o seguinte: nós vamos transformar a vida das pessoas. E então eles pagam um cabeleireiro, eles pagam para alguém fazer a maquiagem, fazer limpeza de pele, compram roupas novas, às vezes até os dentes, né, das pessoas eles fazem implante ou fazem outro tipo de prótese. Quantos de nós já não vimos algum tipo de programa assim? Mas a pergunta é: eles realmente transformaram a vida da pessoa? Sim ou não? Não. Foram apenas transformações externas. Então, há muitos lugares, há muitas religiões que fazem isso. Não somente os programas de televisão. Há muitas religiões que transformam as pessoas apenas no seu exterior. E hoje o nosso sermão, ele nos trará essa passagem, Mateus 12, 43 ao 45. Diz assim, Jesus falando: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração humana. Então vamos entender biblicamente a parábola da casa vazia e adornada. Nosso objetivo, irmãos, é responder a um questionamento: o que Jesus Cristo está aqui demonstrando a respeito do seu ministério, a respeito da obra da sua salvação. Esse é o nosso objetivo. Vamos orar? Senhor, que a Tua palavra, por meio do Teu Santo Espírito, venha calar fundo em nossos corações, fixar-se em nossas mentes e, uma vez mais, ó Deus, moldar nossas vidas de acordo com a Tua vontade. Perdoa-nos no que temos falhado e que Cristo esteja no centro de nossas atenções nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então, mais uma vez, observar o contexto. Eu gostaria de olhar rapidamente para todo o capítulo, né? Jesus, no início do capítulo, ele passa pelas searas num dia de sábado, e os fariseus começam ali a questionar, porque os discípulos estão colhendo espigas. Jesus vai demonstrar
que ele é o Senhor do sábado, ou seja, ele é Deus, então ele tem autoridade sobre o sábado, que é uma lei representativa, simbólica, não é uma lei moral. Então ele tem autoridade para modificá-lo. Ele chega até a sinagoga, no versículo 9, os irmãos podem observar que ele chega até a sinagoga e ali, então, ele vai curar um homem das mãos que está com uma das mãos mirrada, e no versículo 10, não é? Há uma árida discussão aqui com os fariseus, e eles saem contrariados, diz o versículo 14, para formarem um conselho contra Jesus e buscarem matarem ao Senhor. Então Jesus, ele sai daquele lugar, ele sabe disso, o versículo 15 nos diz, e vão acompanhando a Jesus uma grande multidão. No versículo 46, observe, no finalzinho do capítulo 12, no versículo 46, quando ele está terminando o seu discurso à multidão, ele diz: e falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos. Então ele foi para a sua casa. É provável que ele tenha ido para a sua casa, porque Mateus, no capítulo 13 e o versículo 1, se os irmãos observarem, diz assim: tendo Jesus saído de casa. Então ele saiu da sinagoga, ele foi para casa, a multidão o seguiu, e então ocorre o que Mateus deixou registrado aqui por inspiração de Deus, do versículo 22 até o final do capítulo 12. As multidões estão ali, não é? Ouvindo a Jesus. Nós já vimos que no versículo 22 levam até ele um endemoniado, ele livra esse homem, ele liberta esse homem. Isso motiva uma acusação dos fariseus. Eles acusam Jesus de estar pactuado com Satanás, e Jesus caracteriza essa acusação como sendo um pecado imperdoável, porque os fariseus tinham todas as provas, todos os sinais de que Jesus era o Messias. O pecado contra o Espírito Santo é este pecado específico que os fariseus cometeram. E então nós vimos que Jesus expõe a natureza não transformada dos fariseus. No versículo 33, ele fala da árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, ou seja, as obras religiosas que aqueles homens produzem não são aceitas aos olhos de Deus, porque partem de um coração não convertido. Então, no versículo 38, meus amados irmãos, alguns dos fariseus, observe aí, respondem a Jesus, ou continuam discutindo com ele, continuam num atrito com o Salvador, dizendo o seguinte: mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. A palavra que é traduzida por sinal é semeion, ou uma prova extraordinária. Mateus capítulo 16, vamos observar, deixe o texto aí que nós estamos estudando marcado. Vamos até Mateus 16 e o versículo 1, e nós vamos ver que não foi a única vez que os fariseus fizeram isso. Ele diz assim, no capítulo 16 de Mateus, versículo 1: e chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem. Então, há aqui a expressão que Mateus deixa registrada, que de fato foi uma tentação. Pediram-lhe que ele mostrasse algum sinal do céu. Observe Lucas, o capítulo 11 e o versículo 16, vamos até lá, onde Lucas, escrevendo a respeito do evento que nós estamos estudando em Mateus 12, ele também nos dá a informação de que aquela atitude farisaica foi uma forma de tentar o Senhor. Lucas 11 e o versículo 16. Lucas capítulo 11 e o versículo 16.
Diz assim: e outros, tentando-o, pediram-lhe um sinal dos céus. Irmãos, isso não nos lembra o que já estudamos um pouco lá em Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11, quando Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, e o diabo usa uma expressão repetida vezes: se tu és o Filho de Deus. Então é uma tentação. Isso de fato nos diz que, na verdade, os fariseus é quem estão sendo usados pelo diabo. O Dr. Matthew Henry, no seu comentário bíblico, ele usa uma expressão, achei interessante. Ele fala de uma imprudência descarada, ao fazer referência aos fariseus pedindo um sinal logo depois de terem acusado Jesus de ter pacto com o diabo. Nós podemos dizer assim, que é realmente um descaramento, é uma desfaçatez, é uma ausência de pejo, é uma falta de vergonha, irmãos. É uma falta de vergonha que caracteriza as pessoas ímpias. Eles estavam duvidando do Senhor, e eles é que estavam, na verdade, sendo usados pelo diabo por duvidarem da pessoa de Cristo, da obra de Cristo, das afirmações de Cristo, dos sinais que Jesus já tinha realizado diante deles. O que eles estavam pedindo? Que tipo de sinal que eles estão pedindo aqui em Mateus capítulo 12? Estão fazendo assim uma referência, um sinal do céu, como eu disse, semeion, como se eles estivessem sugerindo a Jesus: olha, faz como aconteceu lá no Monte Sinai, lá com Moisés, faz caírem raios, trovões, fogo, nuvens, faz o dia se transformar em noite, faz o sol se escurecer, faz as estrelas mudarem de lugar. Era um descaramento, irmãos, e praticamente uma zombaria do Senhor Jesus. Eles que não conseguiam enxergar a obra redentora do Messias, não era com um sinal, por mais extraordinário que fosse, que iriam crer. Na verdade, eles deveriam crer no testemunho de Jesus. Mas eles estão cheios de orgulho, eles estão cheios de vaidade, eles estão tomados pela incredulidade, e eles, irmãos, nesta condição, eles nunca ficariam satisfeitos, jamais ficariam satisfeitos em suas almas perdidas, por mais extraordinário que fosse o sinal. E é por isso, meus amados irmãos, que lá no versículo 39, Mateus capítulo 12 e o versículo 39, o Senhor Jesus se refere a eles, a estes judeus, observe aí, como uma geração má e, qual é a outra palavra? Adúltera. Os próprios judeus são maus e adúlteros. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Será que nós não vemos essa geração má e adúltera dos judeus refletida no comportamento das pessoas dos dias de hoje, que estão interessadas em irem às igrejas, em buscarem líderes religiosos, em buscarem um evangelho que não transforma, mas apenas uma sociedade de pessoas, interessadas o tempo inteiro em provas, sinais e milagres? Nós conseguimos ver isso refletido na geração de hoje. Jesus está se referindo àqueles judeus inconversos, aqueles judeus arrogantes,
aqueles judeus que não se satisfaziam com nada, irmãos, não é diferente de hoje não. As pessoas estão indo diante de Deus, não porque elas desejam ser transformadas, mas porque elas desejam transformar Deus num tipo de garoto de recados, né? Que atende os pedidos assim, num estalar de dedos. Pessoas que jamais se arrependeram, pessoas que vão atrás de Deus apenas com o interesse de ver grandes sinais, grandes milagres, são maus e adúlteros. Tiago usa a expressão, no capítulo 4, versículo 4, ele usa a seguinte expressão: inimigos de Deus, adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. O que são os amigos do mundo? São aqueles que jamais tiveram suas naturezas transformadas. Meus amados irmãos, nós temos a Bíblia. Deus já deu todos os sinais. Deus já nos deu todas as provas. Mas as almas pervertidas, que são contrárias e estão numa posição contrária à vontade de Deus, nunca vão ficar satisfeitas, sempre querendo mais. Nós temos a palavra de Deus, isso aqui em nossas mãos. Não há nada mais que nós precisamos de Deus, porque Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo já veio, já morreu, já ressuscitou, já derramou o seu sangue para a salvação e remissão dos pecados de todo aquele que nele crê. Mas essas pessoas de hoje, irmãos, como aqueles judeus, muitas pessoas assim, jamais se arrependeram, jamais foram transformados. Mateus capítulo 16, vamos voltar àquela passagem, a esse capítulo, o versículo 4, veja como Jesus expressa em outra ocasião a mesma realidade. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Vá a Lucas capítulo 11, mais uma vez, a mesma passagem que nós vimos ainda há pouco. Lucas capítulo 11, versículo 29. Lucas capítulo 11 e o versículo 29. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Então aqui em Mateus capítulo 12, o Senhor Jesus evoca primeiro o sinal de Jonas, que aponta para um fato, irmãos. O que ocorreu com Jonas não é uma fantasia, não é algo irreal. Ele realmente foi engolido por uma baleia. Lá no Velho Testamento, não é? A palavra ali que ocorre é um monstro marinho, e Jesus disse que foi uma baleia. Os ninivitas se converteram com a pregação pífia de Jonas, porque se você observar lá, Jonas saiu pela cidade apenas informando que a cidade seria destruída, e Deus, na sua misericórdia, agiu naquele povo pagão, e eles se converteram. E assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre, né, daquele monstro marinho da baleia, então Jesus permaneceu 3 dias e 3 noites no túmulo. Ele evoca também aqui a rainha de Sabá, né, uma descendente de Arfaxade, né, um dos filhos de Sem. Essa mulher foi até Salomão e ela reconheceu que a sabedoria de Salomão vinha de Deus. Ela até usou uma expressão: bendito seja o Senhor teu Deus. Ela fala na 1 Reis capítulo 10, depois os irmãos podem observar lá, 1 Reis capítulo 10. Ela diz: bendito seja o Senhor teu Deus, Salomão. O que Jesus está afirmando? Primeiro, que aqueles judeus estavam prontos a receber qualquer um, menos ele. Segundo, que aqueles homens deveriam reconhecer que estava ali alguém que era maior do que Jonas, na sua mensagem
de arrependimento. E alguém que era maior do que Salomão em sua sabedoria, o Filho de Deus, a segunda pessoa de Deus em carne. Está ali, diante dos olhos deles. Porém, eles não creram na sabedoria do Senhor Jesus. Eles continuaram com uma vida sem transformação. E é isso que Jesus vai mostrar para eles. O objetivo do ministério de Cristo, o objetivo do Evangelho de Cristo, a obra redentora. Ele vai novamente fazer referência ou trazer de volta a questão do homem endemoniado. No capítulo 12, versículo 43, ele diz: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. É uma continuidade do que Jesus está falando. E ele está fazendo referência ao que aconteceu no versículo 22, quando ele curou aquele endemoniado. Então, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. O Senhor nosso Deus permitiu, irmãos, que no ministério terrestre de Cristo, antes da crucifixão, Satanás se manifestasse de uma maneira assim, muito visível, muito extraordinária. Mas Deus permitiu para demonstrar àquela geração, não é, que Jesus Cristo era o Messias, de que ele tinha maior poder, de que ele era mais poderoso do que Satanás. Aqui o versículo diz, é interessante, no versículo 43, que o espírito imundo não foi tirado, mas ele saiu. Ou seja, não foi um exorcismo aqui, mas um tipo de despossessão voluntária do demônio. A indicação, irmãos, é de que ações pecaminosas, culpa, podem ficar suspensas por algum tempo. E por algum tempo, algumas aparências externas podem aparecer em uma pessoa que aparentemente sofreu uma mudança, mas é uma mudança apenas temporária. Essa saída voluntária, não é? Ela é apenas temporária. Por quê? Porque há um retorno. O demônio, aqui na parábola, ele volta para aquele lugar que ele acredita que pertence a ele. É minha casa, é minha possessão, está debaixo do meu reino, reino de trevas. E ele encontra que tipo de casa? Vazia, desocupada, porém ela não está entregue ao descaso. A condição no versículo 44 é de uma casa vazia, porém varrida e o que mais? Adornada. Não há habitantes na casa. Houve um expurgo. Ali coisas ruins, com a ausência do demônio, foram colocadas para fora. Houve uma remoção do que é ruim. Houve uma aparência de reforma, uma aparência de mudança, uma aparência de transformação. Porém, não há habitantes. E aqui nós temos a conclusão terrível do que ocorre com esta vida. O demônio volta, mas ele não volta sozinho. Ele volta com outros piores. E a condição daquela pessoa que aparentemente sofreu uma transformação, mas que estava vazia, ela se torna mais degradante do que se jamais tivesse passado por uma aparente reforma religiosa. Há 3 aplicações a considerar aqui, irmãos. 3 aplicações. Primeiro, aplicação direta. Os próprios judeus como nação.
uma geração má e adúltera. Quantas vezes Deus no Velho Testamento não apresenta, não é, os judeus, o seu relacionamento com eles como um contrato de casamento. Isaías, Oséias fala a respeito disso. Deus sendo o esposo e a nação sendo a esposa, mas eles eram adúlteros espirituais. Eles foram retirados do Egito, eles foram preparados para uma terra, não é? Foram levados àquela terra, se tornaram completamente idólatras, veio o cativeiro. Deus pesou a mão com juízo sobre eles, eles foram tirados de lá, voltaram para o lugar onde Deus prometeu que eles estariam, e eles estavam ali totalmente, irmãos, cheios de aparência religiosa, completamente adornados, cheios de picuinhas humanas em sua forma de religião, em suas interpretações apenas carnais, mas eles não tinham sido transformados. Eles nunca passaram pelo arrependimento como os ninivitas. Por isso que Jesus diz: os ninivitas vão se levantar e vão condenar vocês, porque eles se arrependeram. Observe aí o versículo 41. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram. Mas há uma segunda aplicação. Há uma segunda aplicação que é derivada desta. A igreja gentílica institucionalizada, irmãos. A igreja gentílica oficial e falsa, que é falsa. A gente diz assim, o cristianismo nominal. A Bíblia usa uma expressão forte, a prostituta da Babilônia, lá em Apocalipse 17, vamos ver, Apocalipse 17, o versículos 4, vamos ler o 4, 5 e o 13. Então, essa instituição oficial que se diz cristã, ela é adornada, porém, ela se torna uma habitação de demônios. Apocalipse capítulo 17 e o versículo 4 diz assim: e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Veja o versículo 13. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade a quem? A besta. Então eles não têm compromisso com Deus. Uma religião adornada de riquezas, adornada de boas obras. Aqueles que derivaram dessa igreja institucionalizada e oficial, da mesma maneira, irmãos. Da mesma maneira. Lembrem que não há uma terceira posição. Quem não está com Cristo, quem não o recebeu, é contra eles. E isso se aplica a todo esse sistema, ou a qualquer sistema que busca ensinar as pessoas, tutoriar as pessoas em suas próprias obras, nas próprias tentativas de salvação. E as pessoas multiplicam então, não é? Os seus afazeres, os seus dizeres, as suas formas religiosas são alteradas, porém, irmãos, elas continuam vazias. São casas limpas, varridas e adornadas, mas sem habitantes. Todas as religiões pagãs são assim. As pessoas sofrem apenas transformações externas. Mas há uma terceira aplicação, e essa atinge a cada um de nós individualmente, e este é o cerne da vontade.
de Deus explicitada aqui na sua parábola. As pessoas individualmente, elas podem por algum período abraçar uma religião. Elas podem expurgar alguns maus comportamentos. Elas podem se apresentar, irmãos, como aparentemente tendo sido transformadas, mas orgulhosas, elas se ufanam das suas próprias obras. Elas realizam uma mudança externa. É uma religiosidade sem mudança de natureza, como a árvore má não pode produzir bons frutos. E estes frutos nós já vimos, são frutos de acordo com a vontade de Deus, são bons frutos aos olhos de Deus, são frutos baseados na justiça de Cristo, não nos méritos próprios de uma pessoa que tenta ganhar a sua própria salvação. As pessoas religiosas limpam a casa por fora, melhoram de aparência, mas elas são como os participantes dos programas que nós no início falamos, esses programas que nós ilustramos no início, né? Transformam as pessoas por fora, mudam o cabelo, mudam o rosto, fazem limpeza de pele, não é? Aplicam certos implantes, até os dentes são transformados, mas no interior dessas pessoas, nas suas almas, elas continuam vazias. Muitos religiosos jamais se arrependeram, jamais entregaram suas vidas, jamais receberam um dom da fé para se renderem a Cristo. Viveram um período, uma vida religiosa, se adornam, porém estão vazios como aquela casa. São como aqueles religiosos fariseus. São arrogantes, prepotentes, inconversos, sem Cristo, e muitas vezes, sedentos por milagres, sedentos por sinais externos, sedentos que Deus faça a vontade deles, que está ligada aos seus próprios pecados. Sabe, irmãos, a Bíblia nos diz que quando alguém é convertido, a nossa casa, a nossa habitação, a nossa vida, ela não é apenas limpa, não. O Espírito Santo de Deus, ele vem fazer morada. O demônio sai, a casa fica adornada porque é apenas atitude externa de uma religião, e quando ele volta, não há ninguém habitando. Mas veja o que Jesus Cristo fala em João capítulo 14 e o versículo 17. João, capítulo 14 e o versículo 17. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos diz o seguinte, João, o Evangelho, capítulo 14 e o versículo 17. O Espírito de verdade. Que Espírito é esse? O Espírito Santo de Deus, que Ele chama de Consolador, outro igual a Ele. Deus, o Espírito Santo, não é uma força impessoal, é a terceira pessoa de Deus. O Espírito de verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis. Por que, irmãos, que o crente conhece o Espírito Santo? Porque habita convosco e estará em vós. Versículo 23. Veja o que Jesus Cristo outra vez afirma. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Irmãos, nós amamos a palavra de Deus, nós não precisamos de mais revelação, de milagres extraordinários. Basta para nós o que está escrito aqui. Essa é a base da nossa fé, é o fundamento do que cremos. Guardará a minha palavra e meu Pai o amará, por causa de Cristo, não por causa das nossas obras. E viremos para Ele e faremos nele o que, irmãos? Morada. Morada. Romanos capítulo 8, vamos ver mais algumas passagens. Romanos capítulo 8 e o versículo 9. Romanos capítulo 8 e o versículo 9. Romanos 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, habita em vós.
Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Veja o versículo 11: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, nós não estamos vazios. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. 1 Coríntios, irmãos, vai dizer a cada um de nós, 1 Coríntios capítulo 3, vai nos afirmar uma verdade inefável, algo que nós não podemos medir com nossa compreensão humana. Veja o capítulo 3 e o versículo 16. Diz assim: não sabeis vós que sois o quê? O templo. Então, aquele que recebeu a Cristo, aquele que se arrependeu, aquele que recebeu o Espírito Santo, que veio habitar nele, não é mais casa. É o que, irmãos? Templo de Deus. E que o Espírito de Deus habita em vós. O crente é templo de Deus. Ele não é mais uma casa onde o diabo pode vir, tocar nele e entrar e sair. Isso não existe, irmãos. Aquele que é de Cristo, o diabo não lhe toca, porque nós somos morada, habitação do Espírito Santo de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Veja o capítulo 6 de 1 Coríntios e o versículo 19, capítulo 6 e o versículo 19, Paulo, ele novamente vai fazer uso dessa expressão. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nós não somos de nós mesmos. Nós não pertencemos a nós mesmos. Nós pertencemos a Cristo. Sabe o que Tiago diz? Veja lá, capítulo 4, versículo 5. Eu mencionei Tiago 4, versículo 4, mas eu quero ler Tiago, capítulo 4, versículo 5. Tiago, capítulo 4 e o versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem o quê? Ciúmes. A pergunta, irmãos, é: o que Cristo está mostrando àqueles fariseus e a nós a respeito do seu ministério, a respeito da sua obra de salvação, a respeito da sua obra redentora? A obra de Cristo, ela é perfeita. Ela é uma regeneração completa. E a palavra regeneração, ela quer dizer o quê, irmãos? Nascer de novo, ser gerado novamente, um novo nascimento, uma nova criatura, uma nova natureza. A obra de Cristo, irmãos, não é apenas uma aparência religiosa externa, uma mudança exterior, não é apenas uma desocupação das coisas ruins, mas é uma habitação daquilo que é bom. O método que Jesus emprega não é o de remendar vidas, não é o de recuperar vidas parcialmente, a metade está com Cristo, a outra metade não. Não, irmãos. O ministério de Cristo é transformar as pessoas e conceder a elas novas naturezas, não apenas alguns reparos exteriores de religião humana, uma nova natureza àquele que recebe a Cristo. Jesus Cristo exclui o mal, mas Ele inclui o bem. Ele retira as trevas, mas Ele coloca o que, irmãos? A luz, porque Ele é a luz do mundo. Deus trabalhou por nós por meio de Jesus Cristo. Deus trabalhou por nós aquilo que nós não poderíamos realizar ou fazer ou merecer por meio de Jesus Cristo. Mas, irmãos, Deus trabalha em nós por meio do Espírito Santo de Deus. Deus não apenas nos purificou dos nossos pecados, da nossa natureza, Ele nos deu uma nova natureza pela habitação do Espírito Santo, para que vivamos em santificação, para que vivamos em separação deste mundo. E a pergunta é:
Isso já ocorreu na vida daqueles fariseus. Aqui nesse texto, não. Jesus está chamando eles de uma geração má e adulta. Isso já ocorreu na vida de muitos que estão em meio às trevas, em meio ao pecado que habita nas instituições religiosas, sejam pagãos ou sejam pseudo-cristãos, que pregam salvação por obras. Isso já ocorreu na nossa vida, na sua vida. Nós somos pessoas como aquelas que lutam pela felicidade e estão olhando apenas as coisas externas, ou nós estamos cônscios de que Jesus já transformou nossas vidas? Jesus Cristo transformou a minha vida, irmãos. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Uma nova natureza. Eis que tudo se fez novo. Todas as coisas velhas passaram. Você tem certeza de que Cristo realizou a obra na sua vida, uma perfeita obra uma vez para sempre, e que você caminha em santificação? Ou nós podemos perguntar às pessoas, ou são apenas vidas vazias, adornadas, religiosas? Olha, irmãos, é algo muito sério. Porque quando alguém vive uma religião externa, a palavra de Deus diz, né, que ocorre, Jesus está falando a respeito disso. A pessoa pode viver um tempo fingindo ser o que não é, e quando volta o demônio, quando voltam as coisas ruins, quando volta a influência maligna, quando a carne aflora, se torna pior do que jamais teria sido se não tivesse vivido a religião. Pedro diz assim, uma expressão forte: e o cão volta ao vômito, e a porca lavada ao despojadouro de lama. E veja como é difícil, irmãos. Para nós sempre é impossível a conversão de um outro pecador, mas como é difícil uma pessoa que viveu uma religião sequer ouvir do Evangelho. A pessoa tapa os ouvidos e ela não quer saber do Evangelho, ela não quer saber das coisas de Deus, ela não quer saber de arrependimento. Ela se torna pior do que ela jamais teria sido se ela não tivesse vivido uma religião vazia, hipócrita e sem transformação. Isso é uma realidade muito triste, a qual nós devemos pedir misericórdia de Deus para tais pessoas. É mais difícil evangelizar alguém que já fez parte de uma dessas igrejas evangélicas dos milagres, das curas, das gritarias, das danças, de toda a carnalidade que está lá dentro. É mais difícil, irmãos, evangelizar uma pessoa dessa, que é orgulhosa, pretensiosa, do que alguém que nunca ouviu do Evangelho. A não ser que Deus trabalhe no coração e na vida dessa pessoa para quebrantá-la, para abrir os olhos, para movê-la ao arrependimento, irmãos. Ocorrerá verdadeira transformação. E eu quero encerrar, nosso tempo já esgotou. Gostaria de comparar, revendo primeiro os vazios seguidores de religiões alertados pelo Senhor Jesus Cristo no capítulo 7. Vamos terminar revendo então a condição daqueles que vivem uma religião e comparar com o que ele disse. Nós já lemos o que acontece com aqueles que o receberam. Primeiro, Mateus capítulo 7, irmãos. Nós já vimos esse texto. Veja como são orgulhosos e pretensiosos aqueles que buscam sinais e milagres, mas que nunca foram transformados. Nós já vimos isso diante de Deus, diante do Senhor Jesus Cristo. Eles vão orgulhosamente, pretensiosamente, continuar exigindo de Deus. Capítulo 7, versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Você já prestou atenção que jamais é Jesus Cristo agindo neles? É eles fazendo coisas, obras. Eu curei, eu profetizei, eu expulsei demônios, nós fizemos milagres e maravilhas.
mas eles nunca tiveram um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. São pessoas que pregaram, que cantaram, leram a Bíblia, reivindicaram. Versículo 23 diz: então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. Nunca foram transformados para abandonarem os seus pecados. Estão apenas correndo atrás de agentes externos, milagres, curas, maravilhas, incansavelmente. Que nível de arrogância, irmãos. Mas veja o que Jesus disse àqueles que o receberam. Nós já lemos, eu quero ler novamente. João, capítulo 14 e o versículo 23. Então vamos encerrar. João, capítulo 14 e o versículo 23. Nós devemos perguntar às pessoas, né? As pessoas dizem assim: olha, eu fiz tanta coisa na igreja, eu sou isso, sou aquilo, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Mas a pergunta que nós devemos fazer a eles não são a respeito de suas próprias obras. Você já foi ao Calvário, onde Deus condenou e julgou o teu pecado em Cristo? Veja o que Jesus diz em João 14 e o versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele, o que, irmãos? Morada. Nossa mensagem, a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo é: permaneça uma casa vazia. Creia em Cristo, não em uma religião. Arrependa-se dos seus pecados. Receba Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Vamos orar. Pai eterno, nós te agradecemos pelo Senhor Jesus Cristo, pelo que Ele realizou por nós e em nós, por intermédio do Espírito Santo. E ainda há de realizar, porque a Tua palavra nos diz que aquele que começou a boa obra, a completará, a finalizará, até aquele grandioso dia em que o Senhor Jesus Cristo há de se manifestar, há de nos chamar, há de nos reivindicar, ó Deus, fisicamente para si. Mas enquanto vivermos neste mundo de pecado, e de dor, e de sofrimento, e de rebeldia contra o Senhor, que sejamos fiéis a Deus até a morte, pregando o Evangelho da salvação pela graça, da salvação redentora que veio pelo sangue derramado do Senhor Jesus Cristo. Perdoa-nos do que temos falhado e esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém.